que está no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Você pode ir acompanhando comigo, a Ju vai colocando ali também, mas se você tiver a sua Bíblia, o seu celular, pode ir também acompanhando comigo. Mateus capítulo 24, o Evangelho de Mateus capítulo, é onde Jesus está falando dos últimos dias, das últimas coisas que acontecerão sobre essa terra antes que Ele volte. E nestes dias Deus tem falado ao meu coração sobre um versículo em especial aqui, que é o versículo 12. O versículo 12 nos diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E aí então ele diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a gente não tem dúvidas de que todas essas coisas que Jesus Cristo falou aqui, elas estão em acontecimento, elas estão acontecendo, elas estão em trânsito. E hoje eu queria falar conosco aqui sobre o amor, sobre exatamente o que Jesus nos diz aqui, que nesses últimos tempos que estamos vivendo, ele se esfriaria. E é exatamente, eu creio, a questão principal de muitos hoje é exatamente isso. Não só aqui no nosso país, mas no mundo inteiro. As pessoas têm encontrado dificuldade em amar e principalmente em se sentirem amadas. Muitas pessoas têm desenvolvido síndrome do pânico, ansiedade, crises de ansiedade, porque a sua alma geme, porque não se sente amada ou amado, ou não consegue amar. Quando a Bíblia nos alerta a isso, e eu creio que das circunstâncias que acontecem aqui no Evangelho de Mateus 24, de guerras, de pestes, a gente pode ver aí, mal e mal já acabou a Covid, pelo menos a pandemia, né? Já se tem noticiários sobre dengue, sobre outras coisas que estão vindo. Guerras não param de acontecer. Então tudo isso que Jesus falou está acontecendo, e não deixaria de ser também o que ele disse ali, por causa da iniquidade, por causa das circunstâncias que o mundo vive hoje, o amor de muitos se esfria. E eu tenho visto, tenho olhado para isso, buscado de Deus, para que Deus nos oriente, para que a gente possa ministrar a vida de pessoas, para que as pessoas consigam vencer essas dificuldades que sobrevêm sobre as suas vidas, e consigam sentir o amor, consigam amar o próximo, e como Jesus disse, amar os nossos inimigos, amar os nossos familiares. A gente vê muitos problemas em família, a gente vê muitas circunstâncias entre casais, a gente vê muitas coisas, retrato exato do que Jesus disse que ia acontecer. Mas a Bíblia nos fala de um amor poderoso, de um amor que eu não tenho o costume, mas é necessário para ir para as redes, de ter um título para que se coloque, e o título e que Deus pôs no meu coração, e que eu quero trabalhar com você hoje é: que amor é esse? Que amor é esse que pode suprir as nossas dificuldades? Que amor é esse que pode vir de encontro com aquilo que Jesus disse que aconteceria na vida de muitas pessoas, na vida de muitos relacionamentos? Na maioria hoje os relacionamentos são tratados no mundo comercial, no mundo apenas no toma lá da cá. E quando a gente se depara com algo que Deus fala para nós, quando nós nos deparamos com o amor real, Ele pode fazer diferença na nossa vida nos últimos tempos, nos últimos dias, nas últimas passagens que vivemos.
Nós não sabemos quando Jesus vai voltar, mas para nós a vida, ela já está em curso, e quando ela já está em curso, a qualquer momento Deus pode nos chamar, Deus pode nos recolher, ou a qualquer momento a glória do Senhor pode resplandecer e o poder de Deus está sobre a nossa vida e Cristo voltar. Nós precisamos estar preparados, a igreja sabe disso, vocês sabem disso, mas a questão é de que maneira eu posso me preparar. Será que tudo isso que Jesus falou, nada disso tem me alcançado? Será que este amor que Cristo disse que se esfriaria na vida de muitos, com o poder do amor de Deus sobre a minha vida, eu consigo superar tudo isso? Eu consigo entender que o amor de Deus excede todas as coisas e que nele eu posso me sentir amado, eu posso resolver muitas vezes as minhas questões sentimentais, as minhas dificuldades, as minhas tristezas, as minhas angústias? Será que eu consigo, dentro da minha casa, dentro do meu relacionamento com a minha esposa, dentro do meu relacionamento, dentro do teu relacionamento com o teu esposo, com teus pais, ou com teus colegas de trabalho, ou com teus amigos, ou com teus inimigos? A Bíblia tem uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que nos diz assim, que o amor de Cristo nos constrange. Diz aqui a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo falando aos Coríntios, interessante que na primeira carta aos Coríntios, Paulo é mais enfático, é mais duro, e aqui ele em 2 Coríntios, ele louva a Deus, porque eles receberam a primeira carta com, assim, deu uma chacoalhada na igreja, e na segunda carta ele já escreve algumas coisas mais, assim, falando do amor, falando de coisas, porque eu creio que ele entendia que a igreja já estava com seus atributos já voltados para Deus, não era mais uma igreja dividida. E aqui ele fala assim para nós, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sabe o que essa palavra constrange significa no grego? Às vezes a gente interpreta com as palavras basicamente na sua passagem de leitura, mas essa palavra é uma palavra grega que diz assim, que é a mesma forma de você segurar tão forte um ponto ou algo, de evitar a sua fuga. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está falando isso, que o amor de Cristo nos constrange, ele está nos dizendo que isso está seguro em nós, que isso precisa estar seguro em nós de uma maneira que não escape. Por isso depois a gente vê que nova criatura nós somos, por isso a gente coloca todas as circunstâncias na nossa vida, e nessa passagem diz aqui, que nós em Cristo temos uma nova identidade. Mas isso tem uma causa principal, isso teve uma circunstância antes, é exatamente o amor. Sem o amor essa carta não seria escrita, sem o amor essa passagem não seria escrita,
Porque a Bíblia diz em João 3,16, que é muito conhecido: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o não perecer e ter a vida eterna? Existe uma razão única: o amor de Deus. E nós, neste amor, nas passagens que Jesus nos coloca, neste amor que muitas vezes é confundido como um amor que aceita tudo e que se pode tudo, mas a Bíblia diz também em Hebreus capítulo 12 que o Senhor corrige a quem Ele ama. Então o amor de Deus também é correção para nós, o amor de Deus também é autoridade sobre a nossa vida, para que a gente sinta isso, e nesses últimos dias a gente não se deixe levar por algumas circunstâncias, algumas situações, alguns relacionamentos que nos aflijam de uma forma tal, que a gente nos torne pessoas, como diz, não sei se é um ditado, mal amadas. E isso vai trazer coisas tristes para nós, porque o que acontece com uma pessoa que tira a sua própria vida? Porque na raiz ela não se vê amada por ninguém, e na raiz ela também não consegue amar ninguém. Então essas dificuldades vêm, e quando a gente prega sobre o amor de Jesus, sobre o amor de Deus, que é esse o tema da mensagem de hoje, porque aqui está refletindo o amor de Deus, é o corpo e o sangue de Jesus, e isto é, em suma, o amor de Deus. Deus diz ali, nós lemos, Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo Jesus. Por que Deus fez isso? Porque Deus amou a cada um de nós. Deus me amou, Deus amou você. Então, dentro do teu coração, se você tem alguma raiz de amargura, de não se sentir amado, de não se sentir amada, ou hoje a frieza tomou conta do teu coração e que você não consegue entender que você pode amar, Cristo está te dizendo que através dele, em Deus, nós somos amados do Senhor, nós somos amados de Cristo, nós somos amados dele. Eu não combinei nada com a Alda sobre o louvor, Deus é testemunha disso, eu passei mensagem para ela: Alda, eu não faço isso com ninguém, eu digo o que o Espírito Santo te locomova, e ali o último cântico diz exatamente isso, que o passado muitas vezes nos atormenta, que as circunstâncias, o que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, o que nos aflige, o que Deus está dizendo hoje é que Cristo veio a nós, porque Deus nos amou. Que você precisa se sentir amado de Deus, amada de Deus. Se o teu pai te despreza, se tua mãe fez coisas terríveis para você, se os teus amigos não ligam mais para você, ou não querem mais saber da tua presença, se as coisas estão difíceis na tua vida, se teus filhos muitas vezes te desprezam, se a tua família, os teus parentes, a tua parentela não quer saber de você porque você é cristão, Deus está dizendo hoje para você: eu te amo, eu amei de uma forma incondicional, que dei o meu Filho unigênito. Deus não precisava fazer nada disso, porque na essência nós não merecíamos nada. Mas Deus nos amou de uma forma tão tremenda, tão poderosa, que Jesus coloca nas suas últimas palavras: a iniquidade vai se multiplicar, o amor vai se esfriar, e depois ele fala, Deus está abreviando o tempo, porque muitos até dos escolhidos podem se perder. Então Cristo está hoje aqui conosco, através do seu Espírito Santo, para ministrar na nossa vida exatamente isso. Que amor é esse? Que amor é esse? Que se encontra com uma samaritana em João capítulo 4, no poço de Jacó. E ela diz para ele: como você, um judeu, vem falar com uma samaritana? E ele fala para ela: essa água que você vai pegar aí, essa água você vai voltar a ter sede,
mas a água que eu te der para beber, a água que representa a vida em mim, você jamais terá sede. Que amor é esse? Que faz um judeu encontrar-se com uma samaritana diante de um poço de Jacó e se oferecer e dizer: eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus, e fazer com que essa mulher que tinha uma vida toda conturbada, uma vida toda enrolada, ela vai na sua cidade e fala: encontrei o Salvador, encontrei, ele está lá no poço. Que amor é esse que atravessa o mar e vai se encontrar com um homem totalmente endemoniado, o gadareno, e ele atravessa o mar só por esse homem, e quando esse homem vê ele, a Cristo, ele se prostra e adora o Senhor, e uma legião de demônios que tinha naquele homem são afastados dele. A cidade tinha verdadeiro pavor daquele homem, porque ele rompia cadeias, ele vivia nos túmulos, era terrível, todo mundo conhecia. Que amor é esse que atravessa o mar para salvar aquele homem? E quando aquele homem quer ir com ele, ele diz: não, você vai ficar aqui e você vai pregar para toda essa cidade o que eu fiz por você, o que Deus fez por você. Que amor é esse? Que amor é esse que encontra uma mulher sírio-fenícia e que ela chega até ele, e é comparada a sua chegada até ele como dar algo aos cachorrinhos, mas a filha daquela mulher estava terrivelmente endemoniada. Então Jesus disse para ela: a tua fé é grande, mulher, vai para a tua casa, tua filha está sarada, tua filha está liberta. Que amor é esse? Que amor é esse que encontra cegos no caminho, e eles clamam, e ele diz: que queres que eu te faça? E eles dizem: nós queremos ver. Então vejam, que amor é esse? Que amor é esse que pega um publicano como Zaqueu, que defraudava o povo, e diz para ele: Zaqueu, desce dessa árvore, porque hoje convém que eu vá dormir na sua casa. Que amor é esse que chega na hora em que uma mulher adulta está sendo apedrejada, e ele interrompe aquele processo e diz para aquela mulher: que dele os que te condenavam, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Que amor é esse? Que amor é esse que chega num paralítico em frente a um tanque há 38 anos, paralítico, João capítulo 5, e diz para ele: não tem ninguém que te leve lá, mas eu sou o Senhor que pode fazer todas as coisas. Toma a tua cama agora, levante e ande. Que amor é esse? Que amor é esse que olha para mim, que olha para você, e você sabe, você tem defeitos, eu tenho defeitos, mas ele olha para mim e para você e nos ama de forma incondicional. Que amor é esse? Que amor é esse que cura leprosos? Sabe o que significava na época chegar perto de um leproso? Mas ele não tem problema com isso, porque ele ama. Ele ama. Que amor é esse que no meio de uma multidão, uma mulher com fluxo de sangue, que já tinha gastado todos os seus recursos com médicos e não tinha resolvido o seu problema, que amor é esse que chega diante do Senhor e toca na orla do vestido de Jesus, e ele para e fala: alguém me tocou, eu tenho que curar alguém, eu tenho que salvar alguém, porque esse é o amor de Deus. Ele não faz acepção de pessoas, ele não olha para nós se a gente está bem vestido, se a gente está bonito, se a gente está feio, se a gente está branco, se a gente é branco, se a gente é preto, se a gente é claro, rico ou pobre. Ele nos ama de forma incondicional. Este é o amor de Deus sobre a nossa vida. Isso tem que impactar a nós, porque isso vai fazer referência à nossa vida com Cristo nos últimos dias da igreja sobre a face da terra. Esse esfriamento do amor vai vir sobre nós, se é que já não está em curso nas igrejas.
se é que já não está em curso no meio do povo de Deus. Mas Cristo está dizendo aqui para nós hoje, que amor é esse? Que amor é esse? Em Isaías 53 diz, que ao Senhor, ao que amou, agradou a Deus moer o seu filho. Está escrito em Isaías 53, agradou a Deus moê-lo, fazendo-o enfermar, para que depois ele veja o fruto daquilo que ele fez. Que amor é esse que está sendo crucificado com dois malfeitores que estavam lá por merecimento, e um deles diz, Senhor, quando entrares no teu reino, Senhor, se lembra de mim, e ele diz para aquele que está ali, aquele ladrão, e diz para ele, hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Que amor é esse? É um amor que nos prende, é um amor que nós precisamos entender para que a gente não incorra no que as circunstâncias do mundo de hoje podem nos levar. Hoje nós estamos aqui pela primeira vez num culto aqui, mas o mais importante de tudo é que nós vamos participar, e a ênfase hoje é na palavra, é no que se faz no culto, mas é na ceia. Porque a ceia é a expressão maior daquilo que Cristo viveu. Quando ele fala, o pão é o meu corpo que foi o quê? Moído por vocês. Façam isso todas as vezes que comerdes. O cálice do suco de uva, o que é? É o sangue de Cristo que só verteu porque Deus nos amou. Pela obediência do Senhor. Romanos capítulo 8, diz assim, e vai mais uma vez do que você cantou, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, nenhuma condenação há, porque Deus nos amou. Qual é o contexto de Romanos capítulo 8? Vou ler para você. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que diremos, pois, que amor é esse? Versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação, ouça isso, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora vem o fechamento da mensagem de hoje, porque eu quero orar com você, ministrar sobre a nossa vida antes de participarmos da ceia. Diz assim: quem nos separará de Cristo? É assim que está escrito? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, nós somos mais, ouça, mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores, porque eu sou bonzinho, forte, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, não. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo, que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, ouça, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu sei que você já passou momentos em que você pode ter se sentido, acho que ninguém me ama, acho que não consigo amar, mas principalmente eu acho que, será que eu sou amado por alguém? Isso está gerando uma ansiedade terrível na tua alma. Isso pode nos levar a ficar doentes. Então hoje aqui, eu creio que seja uma noite de cura. Eu creio que seja uma noite de cura da alma. Porque eu sei que muitos estão enfrentando dificuldades nas suas vidas, com aqueles que estão próximos de você ou com você mesmo. Mas Jesus está aqui hoje. Jesus está aqui hoje. E nós vamos falar dele através do nosso memorial, anunciando a morte do Senhor, até que ele venha. Então hoje é dia de participar do corpo e do sangue do Senhor. Hoje é dia de participar. Gostaria que você fechasse os teus olhos agora, a Alda e o seu conjunto. Venham aqui para frente. Senhor, nesta hora, Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, nós Te louvamos, Te agradecemos por estarmos aqui nesta noite. É uma noite de ceia, Senhor. É uma noite de anunciarmos, Senhor, a Tua morte até que o Senhor venha. É uma noite de comunhão da igreja, esse é o momento principal, Senhor. Por isso o Senhor sabe ao meu coração, quando o Senhor acaba de me falar, Espírito Santo, de que agora é momento de nós aqui hoje refletirmos em Cristo, por Cristo, olharmos esse amor incondicional de Deus, e se Ele tiver que nos corrigir, vai ser para o nosso bem, e Ele nos corrige, Ele nos alinha, Ele nos compara a vasos de barro, nas mãos do oleiro, mas o oleiro nos ama, o oleiro te ama, de uma forma que deu o seu único filho, o seu unigênito. E eu sei que nessa noite tem pessoas aqui que estão passando esse momento nas suas vidas, mas o poder de Deus está nos trazendo hoje aqui, para que a gente possa sentir o amor de Deus sobre nós. E se você tem tido alguma dificuldade nisso, se você tem se sentido sem amparo, hoje Deus está aqui dizendo para você, em Cristo, se sinta amparada, porque o mesmo Jesus que foi até o Gadareno, o mesmo Jesus que curou aquele paralítico, o mesmo Jesus que curou os leprosos, o mesmo Jesus que foi morto na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, este mesmo Jesus está entre nós, está em nós, olhando para a nossa vida agora, olhando para tudo que nós temos passado e dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Mesmo sentado, glorifique o Senhor com este cântico. Nenhuma condenação mais há, porque Cristo nos amou. Nós somos do Senhor, somos rebanhos de Deus, rebanhos de Cristo, nosso sumo pastor. Oh Senhor, Senhor, eu quero ministrar nessa noite sobre esta igreja, Deus, e através do Teu Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Prepara-nos, Pai, para participarmos. Eu sei que nós devíamos já vir preparados, Senhor, mas esse momento, quem sabe, de pessoas serem curadas na sua alma, pessoas serem curadas nos seus sentimentos, Senhor, porque não conseguiam enxergar mais o Teu amor, ou não conseguiam enxergar, porque a Bíblia diz, o Senhor disse, que o amor de muitos vai se esfriar nos últimos dias, mas que o Senhor Jesus está conosco, observando e colaborando e colocando em nós, que Cristo viva em nós, significa o amor de Deus em nós. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm que querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Aleluia. Você vai receber agora dos mãos dos nossos obreiros. Obrigado. Pode. Segure o copinho na sua mão. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz, capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei,
que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão, ou beber este cálice, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Este é um momento especial para nós como igreja. E a ênfase desta noite é exatamente para este momento. A palavra vem ao nosso coração, o louvor vem ao nosso coração, mas esse é o culto mais importante da igreja. Celebrar a ceia de maneira digna, de maneira consciente. Hoje aqui estamos reunidos no nome de Jesus e glorificamos a Ele em todo o tempo, para que Ele seja em nós a cada dia a manifestação do amor de Deus. Ele nos salvou, Ele nos salvou, Ele nos dá a promessa da vida eterna. Então, que nesta hora, ao você participar, eu vou orar consagrando esses elementos, que o Espírito Santo esteja tocando no teu coração e que haja cura na tua alma com esta palavra. Deus te ama, Jesus ama você. Vamos nos colocar em pé? Senhor, eu apresento agora diante de Ti este símbolo do pão, que simboliza Teu corpo, este suco de uva, que simboliza Teu sangue. Eu os consagro neste momento diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, para que Deus, ao tocarmos nessa ceia agora, a manifestação poderosa do Senhor esteja vindo aos nossos corações, que o Teu poder nos faça nesta noite, Senhor, em comunhão como igreja, comunhão do corpo de Cristo, que nós possamos estar aqui, nesta hora, com respeito, com gratidão, com amor, reconhecendo: Jesus, você me amou primeiro. Deus, o Senhor me amou. Deus, o Senhor amou cada um que está aqui. Jesus, o Senhor ama cada um de nós que está aqui. Então, que nesta noite, ao participarmos, Senhor, não apenas de um ritual, não apenas de um rito da igreja, mas muito mais do que isso, é a nossa declaração de que cremos no Teu amor, que nesta ceia há cura, há restauração de sentimentos, a restauração de comunhão,
Esses elementos estão consagrados. E agora nós vamos participar primeiramente do pão, Senhor, que simboliza o teu corpo. Pode participar do pão. Senhor, teu corpo foi moído naquela cruz, mas a cruz não pôde te deter, Senhor, porque o amor do Senhor estava ali. A cruz não te deteve, e ao terceiro dia, o teu corpo já não estava mais com as cravejado, só com as marcas. Ao terceiro dia, Senhor, o Senhor ressuscitou e nos deu a vitória e a certeza de que, se participamos da tua morte, vamos participar também da ressurreição. Semelhantemente, depois de tomar o pão, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. E essa nova aliança é baseada em amor, em sangue inocente. Senhor, o teu sangue que gotejou, que escorreu naquele chão daquele dia no Gólgota, Ele perdoou os meus pecados, Senhor. O Senhor perdoou os meus pecados e me reconciliou com Deus. Perdoa os pecados daqueles que estão aqui hoje, Senhor. Pai, eu te peço, antes de participar que aqueles que não participaram hoje aqui, o teu Espírito Santo os toque de maneira poderosa, e que na próxima ceia eles retornem aqui, Senhor, no próximo mês, e eles participem, Senhor, conscientes de que chegaram até Cristo e nova criatura eles são. Os seus pecados são perdoados, e a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, tudo se fez novo, as coisas velhas passaram. Participamos agora do sangue do Senhor. Se você quiser trocar com alguém que está ao seu lado, faça isso. Pode permanecer em pé, não precisa se ajoelhar como Jesus te ama, Nilveli, acima de tudo. Tudo que você tem passado, Jesus é contigo, o Senhor é contigo. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Pai querido, em nome de Jesus, participamos da tua ceia neste dia, Senhor. Um dia alegre para nós por estarmos aqui num local novo. Mas independente de onde estivéssemos hoje, mas se estivéssemos reunidos, a tua presença é que nos satisfaz, Senhor. É a tua presença que nos traz paz. É a tua presença, Senhor, é a tua vitória é que nos traz graça, vida e paz. A tua vitória, Senhor, representa para nós graça, vida e paz. Muito obrigado, Senhor, por este momento.
Espero, Espírito Santo, de que tudo aquilo que saiu dos meus lábios, eles tomem forma na vida de cada um. Que a tua palavra pregada nesta noite e este momento importante, esse memorial, possam representar na vida de muitas pessoas aqui hoje a tua bênção, a tua palavra de vitória e a tua palavra de verdade. Que o Senhor seja louvado em todo o tempo. Que o Senhor seja louvado em todo o tempo. Que as tuas promessas recaiam sobre a vida deste povo, Senhor, agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba da presença do poder de Deus, receba da presença do Espírito Santo de Deus, receba da grandeza, da glória do Senhor sobre a tua vida. Jesus te dá liberdade hoje, Jesus te liberta, Jesus te abençoa, Jesus te traz cura, Jesus te traz a paz, Jesus te traz a vida, a esperança. O Cristo vivo é a representação maior do amor de Deus sobre a nossa vida. Receba nesta noite, esse momento seja especial para a tua vida. Receba que o Espírito Santo agora ministre na tua vida, no teu coração, te faça sentir a presença dEle. Se as lutas se levantam, se as tribulações chegam, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada poderá te separar deste amor. O Senhor vai tratar em tua casa, vai abençoar o teu coração hoje aqui. O Espírito Santo vai ministrar sobre ti. Jesus te ama, Jesus ama você, Deus ama você. Receba isso hoje. Que o teu coração, por mais duro que seja, ele seja como uma britadeira, que o Espírito Santo entre ali e te faça entender, crer e receber a presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém, Giovana? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de eu passar para o pastor Emerson, que ele vai fazer a parte final, nós ministramos sobre o amor de Deus e eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Tem alguém aqui nessa noite que não recebeu